Porque muitas vezes vivemos com os nervos à flor da pele? Porque muitas vezes descontamos em pessoas que amamos? Por que muitas vezes não conseguimos identificar o porquê? De repente você tem muitas coisas que poucas pessoas têm na sua vida, mas por que há uma insatisfação? E por que de repente você vive sempre de uma forma que você vive sempre armado, sempre na defensiva? Talvez eu esteja falando com pessoas que estão usando uma força desproporcional para aquilo que está acontecendo com você. Isso seria, de repente, alguém que não teria o porquê, mas você percebe assim, nossa, mas eu quase agredi essa pessoa. Nossa, mas por que eu odiei tanto? Por que eu estou agindo assim dessa forma? Seria mais ou menos essa força desproporcional? Seria mais ou menos matar uma formiga com uma bola de canhão. Seria mais ou menos assim. É uma pena porque isso só reflete que você está descontando em pessoas que não têm nada a ver, em situações que não têm nada a ver com aquilo que você deveria corrigir. E o que você deve corrigir com força desproporcional, talvez não seja essa cena. Mas toda a explosão, todo sentimento que alguém fica dessa forma, essa explosão é semelhante à impotência. E talvez a forma que você esteja vivendo hoje, talvez seja porque lá atrás, não sei se período da infância, ou período da adolescência, ou até mesmo na fase adulta, eu não sei se de repente lá atrás você não tenha vivido situações de extrema impotência. E sabe o que aconteceu? Você passou por essa situação e há anos você não vive mais isso. Mas isso se embolou com os teus pensamentos de tal forma que você passou a acreditar que você é os seus pensamentos. E você precisa colocar um freio nos teus pensamentos. E ir lá atrás e ver que situação de impotência você viveu lá atrás. Só que a vida que você vive hoje fez com que você vivesse constantemente armado por uma situação lá atrás que talvez você nunca vá vivenciar novamente. E quando você percebe que você é os teus próprios pensamentos e que você precisa deslocar isso de você, aí a vida começa a mudar. Porque você não é as tuas emoções, você não é os teus pensamentos. Existe um software chamado consciência que gerencia todas essas emoções, que gerencia como se fosse o hardware, o nosso cérebro, como se fosse a máquina do computador. E isso vai fazer com que você comece a pensar diferente. Então a primeira coisa é você lembrar que explosão verbal ou física significa que em algum momento você viveu momentos de impotência. A segunda coisa que você deve pensar é que você não é mais aquela pessoa que viveu em uma situação de impotência lá atrás. Terceira coisa, você não é os teus pensamentos. Quarta coisa, agora você assume as rédeas da sua vida. E assumindo as rédeas da sua vida, você pode ressignificar muita coisa lá atrás. Como, por exemplo, ao invés de você viver as sequelas do que você viveu na sua infância, e de repente gerou em você um pensamento negativo da seguinte forma: não posso confiar em ninguém, hoje as coisas mudaram. Hoje as coisas mudaram. E você pode passar a partir de hoje pensar: eu escolho em quem confiar. Porque se você viver nesse esgotamento emocional constantemente, o que é que corre o risco? Corre o risco de você sempre estar buscando algo, e quando você ganha aquele algo, parece que você perde o prazer por aquilo. Seria mais ou menos assim, você lembra da emoção que nós tínhamos de conseguir aprender a andar de bicicleta? Lembra quando a gente começou a aprender e a gente sentia a pedalada, a gente sentia que a gente estava no controle? Pensa que alegria no período que a gente era criança e adolescente. Talvez hoje você olhe para a bicicleta e você já nem sinta prazer nenhum.
E muitas vezes o prazer da vida não está ligado num dia todo de alegria. Não está ligado num dia todo de prazer. Mas ele está ligado na somatória das pequenas coisas. Por exemplo, eu quando venho de moto para o trabalho, ao invés de eu ficar pensando assim, eu vou ter que ir de moto nesse frio, ou então, eu não queria ir de moto, tá muito calor, ou tá muito frio, ou que saco, eu vou ter que ir trabalhar. Por mais que seja desgastante o meu dia de trabalho, sabe o que eu penso? Quando eu subo na minha moto, eu lembro assim, caramba, eu aprendi a andar numa moto 450 cilindradas há quase 40 anos atrás, quase 30 anos atrás, e eu começo a lembrar de uma volta na quadra que um amigo deixou eu dar uma volta na quadra, junto com ele na garupa, porque eu não sabia andar muito bem. E aí quando eu subo na minha moto hoje, ao invés de eu pensar no cansaço de ir trabalhar, eu subo na moto e digo assim, olha só, eu queria dar uma voltinha naquela moto que era 450. Então hoje eu tenho que ter prazer na moto que eu tenho hoje, que é uma moto de uma cilindrada maior. Então você acha que eu não vou perder? Você acha que eu vou perder o prazer? Então eu subo na moto como se fosse na primeira vez. E eu sinto a acelerada, eu sinto a freada, eu sinto a direção. E tudo isso vai fazendo com que eu sinta prazer momentâneo. E a somatória desse prazer momentâneo é o que vai me dar o equilíbrio no final do dia. Porque se eu ficar no campo ilusório de apenas ficar pensando assim, o dia vai ser desgastante, o dia vai ser horrível, e se eu ficar apenas nessa, eu vou me sufocando dentro de mim. Então onde que está o sentido da construção da vida? É o encontrar alegria nos pequenos momentos da vida. É nesses pequenos momentos da vida que nós vamos criando uma vida longe do tédio, fora do tédio completo. Então é quando a gente começa a pensar dessa forma, a vida começa a mudar. E a vida começa a mudar e para melhor. Então no dia de hoje, ao invés de você pensar num dia espetacular, construa essa alegria das pequenas coisas. Como por exemplo, quando você for tomar água, eu odeio tomar água, não gosto de tomar água, talvez algumas pessoas pensem dessa forma. Mas lembre-se que existem pessoas que estão impossibilitados de até mesmo ter uma água potável como você tem. Como eu vi em alguns lugares quando eu viajei para o Peru, entre os ribeirinhos. Então pessoas que bebiam água da chuva. Então quando você for tomar água, pense assim, poxa, eu agradeço. Agradeço por essa água potável que eu estou tomando. Semana passada eu agradeci por uma coisa muito simples. Sabe que coisa que é? Eu ligar o chuveiro e colocar um shampoo na cabeça, eu comecei a agradecer sobre isso. Por que eu comecei a agradecer? Porque eu lembrei de, enquanto nós passávamos com o barco entre os ribeirinhos, quando dava ali 5 horas da tarde, muitas pessoas iam na beira do rio Solimões, que é um rio muito barrento, e eles com uma latinha, eles pegavam aquela água, jogavam sobre a cabeça e eles iam se lavando por debaixo da camisa, por debaixo da roupa, e esse era o banho deles. Então quando você começa a celebrar as pequenas coisas, essas pequenas coisas serão a somatória que farão você chegar a ter um equilíbrio. Como disse Jung, a vida ela é um equilíbrio entre a alegria e a dor. Então, pensar que eu só vou ter felicidade quando eu tiver tal coisa, seria uma utopia muito grande. Por quê? Porque você tem que aproveitar o momento. Aproveitar para ser feliz naquele momento. Seria semelhante quando você começa a andar de bicicleta e você pede a bicicleta para outra pessoa emprestada. E é a maior alegria quando aquela pessoa te empresta, quando você é criança, e você diz, nossa, eu dei uma voltinha. E aí quando você tem o privilégio de ter uma bicicleta, parece que você perdeu o prazer, porque o teu olho já não está mais na bicicleta. O teu olho já está numa moto. E quando você tem a moto, você quer uma moto mais potente. Quando você tem uma moto, você já começa a reclamar porque a moto você não consegue fazer compra e você não consegue levar a tua família, e você tem um carro. E aí quando você tem um carro, você é feliz até o momento em que você vai no mercado. E você deixa o seu carro no mercado e você começa a agradecer porque você tem um carro. O problema é quando você volta do mercado e você percebe que ao lado do seu carro
tem uma máquina. E aí você passa a ficar triste por aquilo que você tem. Olha que interessante. Até momentos antes você era alegre por aquilo que você tinha. E quando você volta com as sacolas e você vê aquele belo carro do seu lado, você começa a ficar triste por aquilo que você tem. E aí, para a gente deixar de ser um ser desejante dessa forma, a gente precisa ser grato por aquilo que a gente tem. E quando você passa a ser grato por aquilo que você tem, você não vive períodos de insatisfação até conseguir algo melhor. Não, pelo contrário. Você vai ficando satisfeito e você passa para aquilo que é algo melhor, sem viver na angústia da tristeza por aquilo que você ainda não tem. E o mais importante é você ter um sentido para a sua vida. É o sentido que vai mudar. Eu me lembro que trabalhei em diversas empresas, tive a possibilidade de trabalhar em diversas empresas, indústria automobilística, indústria aeronáutica, e mesmo trabalhando em lugares tão importantes, chegou um dia que havia uma tristeza. Eu falei assim, puxa vida, eu quero sair do chão de fábrica e eu quero um trabalho que eu use apenas a cabeça. Eu não quero mais usar a força física e apesar da relevância do trabalho que eu tenho, mas eu quero mudar. E aí sabe o que aconteceu? As coisas mudaram. E quando hoje eu estou já há muito tempo já nessa área da psicologia e cuidando de pessoas, e quando vem a insatisfação, eu lembro lá do chão de fábrica e eu penso, peraí, eu pedi para estar aqui. Então, não é a função que eu exerço que está me entristecendo, mas é falta de dopamina, falta de sangue no olho, falta de prazer que eu estou tendo. E aí faz com que eu tenha realmente prazer. Então encontre o sentido. Hoje eu encontrei o sentido da minha vida, que é trabalhar com pessoas. E esse sentido fez toda a diferença para que hoje eu esteja vivendo o melhor momento da minha vida. Talvez o sentido da sua vida pode ser que não seja exercido hoje, mas você pode construir até que você chegue ao sentido. E eu me lembro de uma pessoa que fazia 2 diárias, né, como diarista, num mesmo dia, e eu disse assim, mas vem cá, as pessoas que eu conheço fazem uma só. Não te cansa? Você não fica fadigado? Você não tem vontade de desistir? E ela disse assim, vem esses pensamentos na minha mente. Não tenho dúvida que vem. Só que eu encontrei um sentido nisso. Eu falei, qual é o sentido? É desse dinheiro que eu pago a faculdade da minha filha. E os meus olhos estão no dia da formatura. Quando ela estiver se formando e ela virá com a rosa da formatura para mim. Então eu não vejo o cansaço hoje. Eu não vejo essa fadiga hoje. Mas os meus olhos estão lá na formatura dela, do dia que ela virá com a rosa para mim. Então esse criar essa expectativa é que talvez faça com que você não tenha um sentido hoje. Mas a construção desse sentido é o que vai te levar a sair de uma vida triste, sem sentido, sem propósito. Como quem diz, o que é que Deus tem para a minha vida? E você nem imagina que esse propósito está sendo construído. Então quando você encontrar a sua missão, você vai encontrar a verdadeira alegria. Porque eu digo para você uma coisa, se eu tiver uma bicicleta eu vou ser feliz, coitado. Se eu tiver uma moto, eu vou ser feliz. Se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa própria, eu vou ser feliz. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Se isso fosse uma realidade, nós não víamos donos de hotéis se jogando dos seus próprios hotéis do 18º andar, do 15º andar. O sentido da vida é o que você pode construir hoje. É o prazer hoje. É o abraço no filho. É o abraço na esposa. É você olhar no tênis e não deixar aquela dopamina desaparecer em menos de 2 semanas, como quem diz assim, eu só sou feliz se eu sentir o cheiro do estofamento do carro novo. E se você pensa dessa forma, é uma pena. É uma grande probabilidade de você se perder no meio do caminho. Porque vai chegar no momento que você vai ter dinheiro sim. Vai chegar uma hora que a tua vez vai chegar. E aí você vai pensar, caramba, eu passei a vida toda querendo aquilo que eu não tinha. E quando eu tinha, eu perdia o prazer.
E aí você vai perceber que você perdeu muito tempo deixando de ser feliz com aquilo que você tem hoje. Hoje, quando eu subo na minha moto, eu lembro do rapaz que deixou eu dar uma voltinha na moto dele, mas ele sentado na minha garupa. E hoje, eu vivencio esse prazer dizendo, hoje eu posso ir para onde eu quero. É você sentir isso. É você não desejar aquilo que não é seu constantemente. E por mais que nós sejamos seres desejantes, e isso é importante para a gente sair da nossa condição, mesmo assim, é importante a gente ser seguro com as coisas que a gente tem. E eu tenho certeza que quando você encontra esse propósito, quando você encontra o sentido para a sua vida, é até artigo científico hoje, quando você encontra o sentido da sua vida, a sua vida ela muda e muda de forma extraordinária. Além de levar em conta, né, obviamente, que diversas pessoas do mundo inteiro foram estudadas acerca do bem-estar, da alegria e do sentir ali o bem-estar. E colocaram então que a vida ela é um verdadeiro U no sentido de felicidade. Ou seja, quando nascemos somos extremamente felizes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 19 anos, 20 anos, 25 anos. E sabe qual é o momento mais triste? O momento mais triste é a idade que eu estou agora, que é a curva do U, que eu estou com 49 anos. Então, de uma maneira geral, é o momento em que as pessoas estão mais nos conflitos da sua existência. Dos 42 até os 52, mais ou menos, é o período mais triste da vida, de uma maneira geral. Claro, salvo algumas exceções. Mas depois dos 50, a gente vai subindo na curva de felicidade. E a gente vai subindo, subindo, subindo. E quanto mais idade nós vamos tendo, mais nós vamos subindo na curva da felicidade. Eu não sei qual é a idade que você tem hoje, mas eu digo para você uma coisa, nós podemos estar refém nessa curva em U, ou nós podemos nos alegrar de coisas simples, como por exemplo, eu estou muito feliz porque eu tenho crédito no meu celular para poder fazer essa live com você. Eu estou muito feliz porque eu tenho um aparelho de celular. Eu estou muito feliz porque eu tenho um sofá para sentar. Eu estou muito feliz que eu tenho até um relógio aqui atrás de mim. Então são estas coisas que fazem a construção de uma felicidade. São as pequenas coisas e não o todo. Senão você vai ficar só no se. Se. Por exemplo, se aqui fosse um rio, eu estava pescando agora. Né? Então, essa do se, pode ser que a gente se dê mal. Porque a gente nunca vai ser feliz com aquilo que a gente tem. A gente sempre vai estar ancorando a nossa felicidade naquilo que a gente vai querer ser. Não tem tantas pessoas que idealizam, se eu me formar eu vou ser feliz, e se formam não são felizes. Então muitas vezes a felicidade não está naquilo que está ao teu redor, tem mais essa. Às vezes você está numa grande cidade, você está numa grande metrópole, às vezes você está morando numa casa maravilhosa, você tem ali os prazeres que a vida pode lhe dar. E pode ser que você não seja feliz. E aí quando você vai lá, de repente, e muda para outras cidades, às vezes quem vive lá no meio do mato, o simples cara que está lá com um canivete arrumando a palha de milho, às vezes, de repente até para fumar ali um paieiro, como que se diz, ele terminou o seu dia e ele está ali com um equilíbrio de felicidade. Ele não tem geladeira. Ele vai lá na concha, ele puxa o porco no meio da banha e ele não tem geladeira. Mas ele come aquilo como se fosse o melhor prato que existe. Então a gente consegue perceber que a felicidade, ela não está naquilo que nós podemos adquirir. Mas a felicidade, ela começa daqui para fora. Você pode viver num palácio, mas se aqui não estiver bem, é como se você estivesse vivendo num barraco. Você pode morar num barraco, mas se as coisas aqui estiverem bem, é como se você vivesse num palácio. Um forte abraço, medite sobre isso, pense nisso. E talvez a condição que você está vivendo hoje, talvez porque a tua cabeça nunca está aonde está o teu corpo. Talvez você se defende hoje, talvez você não consegue confiar nas pessoas, porque a tua cabeça não está aqui hoje, a tua cabeça está lá atrás, quando você tinha 12 anos, e alguém te decepcionou. E pode ser uma decepção simples desse tamanhinho. Pode ser que alguém que te feriu brutalmente, ou pode ser uma coisa bem simples, como por exemplo, uma amizade que você tinha com alguém com 12 anos,
E no dia de ser escolhido, o time para ir jogar, de repente esse seu amigo de todos os tempos, de todos os momentos, ele não te escolheu para jogar no time dele. E essa simples frustração, essa simples decepção, ela fica armazenada lá no inconsciente do nosso cérebro. E às vezes a gente passa a se defender e ter aquele estigma: não posso confiar em ninguém, não posso confiar em ninguém. Mas lembre-se de uma coisa: hoje você assumiu as rédeas da sua vida. E a palavra confiar não está na outra pessoa, mas está no seu controle. Eu, por exemplo, apesar de decepções, eu posso escolher em quem confiar. Porque uma vida sem conseguir confiar em ninguém é uma vida vivendo dentro de uma solitária, dentro de uma prisão. Então, se na sua vida passaram pessoas que lhe decepcionaram, lembre-se que o mundo é tão fantástico que, com certeza, em cada esquina da sua vida, pode ser que tenha alguém te esperando e que vai valorizar você não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. E eu encerro a minha primeira live aqui no Instagram. Estou habituado a fazer live no Facebook. Eu termino a minha live com a frase da Flávia Vasconcelos, que diz na sua música: eu lhe desejo mais que 1000 amigos. A poesia que todo poeta esperou. Eu espero que você viva o melhor momento da sua vida. E o melhor momento da sua vida não precisa esperar para acontecer tal coisa. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu posso tomar uma água, eu posso caminhar, eu posso correr, eu posso fazer as coisas que eu quero. E essas coisas simples do dia a dia a gente só vai valorizar quando a gente estiver numa maca de hospital. Então celebre a vida hoje. Fará toda a diferença. E não esquece do sentido, tá? É o sentido que vai direcionar a sua vida. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!